A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Economia na pandemia. Olá, ouvinte! Eu sou Amanda Capuano. Está no ar mais uma edição do Universidade 93,7. Junto comigo para apresentar o programa de hoje está André Neto. Oi, Amanda. Um ótimo dia a todos. No programa de hoje, vamos entender um pouco sobre como alguns setores da economia estão sobrevivendo à pandemia do novo coronavírus. Como a indústria farmacêutica tem lidado com a situação atual? Os teatros conseguiram migrar para plataformas digitais? E o turismo? Como as agências de viagens, hotéis e companhias aéreas estão enfrentando uma de suas piores crises? De que forma o setor alimentício conseguiu se reinventar? No esporte, como aconteceu o retorno do futebol e da Fórmula 1? Tudo isso você confere agora no Universidade 93,7. Saúde em Cheque. A pandemia chegou ao Brasil em março. As farmácias foram colocadas contra a parede pelo risco de não ter produtos suficientes para oferecer à população. Com um futuro incerto pela frente, as farmacêuticas ainda tiveram que ajustar os preços ao caos da economia e à demanda de uma pandemia inédita. Saiba mais detalhes na reportagem de Carolina Fiorati. Logo quando a pandemia do novo coronavírus foi declarada, a indústria farmacêutica teve que se adaptar ao cenário para evitar o desabastecimento de medicamentos. A demanda por alguns remédios aumentou, e ao mesmo tempo as principais fornecedoras de insumos, China e Índia, tiveram suas exportações reduzidas em razão do cenário. Os principais problemas, porém, foram outros. Gerson Pianetti, conselheiro federal de farmácia pelo estado de Minas Gerais, explica. Uma das grandes dificuldades é que houve uma redução muito grande dos voos domésticos, né? E aí os fretes subiram muito. Isso foi um fator muito difícil. E talvez o fator crucial nesse momento aí foi a variação cambial que elevou excessivamente o preço dos insumos farmacêuticos. E aí, em plena pandemia, estava se discutindo a revisão dos preços dos medicamentos. Isso aí foi um fator muito preocupante. Apesar da China e Índia terem reduzido as exportações, Pianetti explica que o Brasil possuía insumos suficientes para evitar o desabastecimento. Por outro lado, falas vindas do próprio governo motivaram algumas pessoas a buscarem por medicamentos dos quais elas não precisavam nas farmácias. Pianetti expõe o papel fundamental da Anvisa neste primeiro momento para evitar o pior. A indústria farmacêutica, de forma geral, o setor mostrou que é capaz de atender as necessidades emergenciais, o que talvez tenha trazido mais problema para as empresas foi uma falta de coordenação nacional e a previsibilidade, que faltou por parte do governo federal. Então, essa forma que o setor conseguiu até evitar o caos e o desabastecimento dos produtos indicados para o enfrentamento da Covid, mesmo com informações despropositadas por parte do governo federal, foi também uma ação em conjunta tomada rapidamente por parte da Anvisa, as medidas que foi regulando o mercado, ou seja, aqueles produtos que não eram específicos para a doença, mas que o governo federal fazia uma propaganda indevida e que fazia uma corrida às farmácias para aquisição, o governo passou a fazer, a Anvisa exigiu retenção de receita, então já dificultou um pouco essa saída desses medicamentos para guardá-los para aqueles pacientes que realmente precisavam. Apesar de evitar o desabastecimento num primeiro momento, algumas indústrias estão enfrentando a falta de insumos agora. Marília Beduski, que trabalha no controle de qualidade da empresa Eurofarma, conta sobre a situação atual de seu local de trabalho. Devido aos insumos virem da China, no começo da pandemia, em março, abril, a gente não teve um grande problema, porque muitos fornecedores ainda tinham estoque, então a gente conseguiu trabalhar normalmente, sem nenhum impacto.
Porém, algumas matérias-primas, alguns insumos que os hospitais mais pediam, que eram a cloroquina, a azitromicina, esse sim, a gente teve um problema porque a demanda foi muito alta, a matéria-prima acabou rápido, e aí foi um grande problema a gente conseguir matéria-prima com outros fornecedores, o insumo ficou muito caro, mas agora eu digo que o impacto está bem maior. Eu acredito que agora a falta dessa matéria-prima está alta, não dessa como de outras, e agora nessa fase que nós estamos está um problema um pouco mais grave do que anteriormente. Marília explica que na fase atual a indústria em que trabalha já não está conseguindo comprar algumas matérias-primas, o que pode gerar um desabastecimento por parte deles. A Eurofarma não trabalha com estoque de medicamentos, apenas com pedidos previamente realizados. No entanto, como outras indústrias trabalham com estoque, Marília acredita que o prejuízo pode ser menor para a população. Carolina Fiorati, para a Universidade 93.7. Imagina que loucura se tivéssemos uma falta de medicamentos em massa. Do palco para as telas. Quem também tem passado por um período muito difícil é o setor da cultura. Os eventos estão com públicos proibidos para evitar aglomerações. Cantores, atores e diversos artistas tiveram que encontrar soluções inovadoras para se sustentar durante todos esses meses. A saída encontrada pelo teatro foi usar e abusar das mídias sociais. Os atores criaram novas linguagens que possibilitaram maior interação com o público. Entenda melhor como os teatros se adaptaram à pandemia com a reportagem de Marcelo Canquerino. Após o isolamento social ter sido decretado no Brasil, o teatro, assim como muitas outras áreas, precisou se reinventar. Os palcos foram substituídos por telas e os artistas, logo no início da pandemia, tiveram que fazer adaptações para que essa arte permanecesse ativa, agora sob um novo formato. A atriz Bela Rodrigues, que participou do espetáculo online Caso Cabaré Privé, explica como a peça foi desenvolvida. É uma grande doideira. Primeiro porque a peça a gente não pensou ela online, né? A gente estava criando ela já fazia um ano, quando começou a pandemia. Era para ela estrear em maio, que foi o grande mês do caos, né? Então, os primeiros meses foi só a gente tentando se reinventar, como que vai transformar ela em online e tudo mais. E foi muito difícil, porque ninguém estava entendendo, ninguém aguentava mais ficar na frente do computador, então como que a gente ia vender algo legal para as pessoas verem se ninguém aguenta mais ficar no Zoom, né? Tipo, é o Zoom o dia inteiro. Como que a gente vai fazer uma peça pelo Zoom? Foi um processo muito complicado, estava todo mundo muito desesperançoso. Com o sucesso de Um Ensaio Aberto e seu feedback positivo, quando lançado, o espetáculo fez muito sucesso entre o público. A peça foi feita por jovens atores do núcleo Pequeno Ato e ficou em cartaz de 1º de agosto a 6 de setembro. Os atores e atrizes atuavam ao vivo e o espectador era convidado a participar da narrativa como investigador do assassinato do filho do presidente em um cabaré privativo. Teve sessões onde a gente perguntava, qual é seu nome? Aí o público respondia, eu sou a investigadora Bárbara. Tipo, vestia, assim, de um jeito que foi muito doido. A gente não esperava, de serem agressivos, colocar os personagens questionando mesmo, interrogando de verdade. Muitas companhias de teatro migraram para as plataformas digitais com o objetivo de continuarem seus trabalhos. No começo do isolamento social, os profissionais da companhia Os Sátiros logo começaram a fazer lives no YouTube e no Instagram, inicialmente sem um retorno financeiro. Mas, com o passar do tempo, esse cenário foi se modificando. Ivan Cabral, ator, dramaturgo e um dos fundadores dos Sátiros, conta como foi o processo. As questões todas financeiras e como que a gente também foi super boa, porque a gente criou dentro da plataforma Simpla vários tipos de ingresso, inclusive gratuitos. A gente colocava lá, o ingresso é R$20, mas você pode pagar 10,6. Se você não tem dinheiro, e a gente pensou nisso, pensando nas pessoas que na pandemia estariam com dificuldade financeira, vamos disponibilizar ingressos gratuitos. E colocamos um outro ingresso que era, quem tem muita grana e quiser dar uma ajuda, R$250. E a gente imaginava que a maioria das pessoas não pagariam para assistir e que ninguém pagaria R$250. E o que aconteceu é que a maioria paga e vários pagaram 250. E isso é surpreendente. Então, a gente acabou
criando uma bilheteria bacana, a gente conseguiu monetizar o nosso trabalho, que lá atrás, no começo, quando a gente foi para o YouTube e para o Instagram, a gente não conseguia. No início da pandemia, a companhia Os Sátiros criou um espaço digital, onde até o momento foram estreadas 3 peças. A Arte de Encarar o Medo, espetáculo inspirado nas vivências da pandemia, e Novos Normais, sobre sexo e outros desejos pandêmicos, ficaram em cartaz até novembro de 2020, e o monólogo Todos os Sonhos do Mundo poderá ser visto até dezembro. Atualmente, apesar de algumas companhias estarem tentando retornar às atividades presenciais, as apresentações feitas pelo meio digital ainda predominam. O retorno definitivo aos palcos ainda é um futuro muito incerto, que depende de vários fatores relacionados à pandemia. Mas uma coisa é inegável: os novos formatos experimentados pelo teatro agora com certeza permanecerão vivos no futuro. Marcelo Canquerino para o programa Universidade 93.7. O próximo bloco tem mais informações sobre as mudanças nos setores de turismo e de alimentação. Novas formas de viajar. Você está ouvindo o Universidade 93,7. O programa de hoje aborda como certos mercados se adaptaram ao período de pandemia da Covid-19. Neste bloco, falaremos sobre a crise no turismo, um dos setores mais afetados pelo novo coronavírus. Agências, guias, hotéis e companhias aéreas enfrentam uma das piores crises dos últimos tempos. Agora, as viagens estão voltando aos poucos. Os destinos nacionais e de ecoturismo ganham força, como conta a repórter Maria Eduarda Nogueira. Cancelamentos de voos e pacotes, hotéis fechados e recomendações de distanciamento social fizeram com que as agências de turismo enfrentassem uma crise nunca antes vista na história recente. Dados da Organização Mundial de Turismo apontam que até 120 milhões de pessoas viram seu trabalho em risco com a crise sanitária. O empresário Luciano Lourenço, da agência Paris 4, sentiu na pele a reviravolta do turismo. É muito ruim você ver seu negócio deslanchando, assim, a gente decolando e do nada, de um dia para o outro, pronto, fecha, porque se você não fechar, sabe, você não pode atender ninguém, ou no seu local de trabalho não pode entrar ninguém, não pode receber ninguém, aquela coisa, você fala, poxa, mas e aí? Agora, o turismo no Brasil e no mundo está retomando. O chamado novo normal inclui hotéis com capacidade reduzida, máscara e álcool gel a todo momento e restrições em certos passeios. Apesar de todo o caos, este novo cenário está trazendo uma boa tendência para o mercado brasileiro, a valorização de destinos nacionais e fora dos roteiros clássicos. Quem comenta mais sobre isto é a professora Débora Braga, que trabalha com agências de viagem e vem observando o comportamento do turismo brasileiro desde o começo da pandemia. Aí vem o desafio do agente de viagens para sair dos catálogos, né? Daquilo que ele está habituado e buscar coisas novas, sair das capitais do Nordeste, sair das capitais do Brasil e encontrar aquilo que às vezes é um hotel de charme, uma pousada de luxo. Muitas adaptações são necessárias, ainda mais depois de 7 meses sem viagens. Para o empresário Luciano Lourenço, será necessário um tempo para que o mercado se ajuste às novas condições e para que o turista brasileiro se sinta verdadeiramente seguro para viajar. As expectativas da vacina são altas, especialmente para quem deseja atravessar o oceano para a Europa. O que nos resta é apenas uma certeza: a pandemia mudou o nosso jeito de viajar, como comenta a professora Débora Braga. Eu acho que a pandemia vem para enterrar velhos hábitos ou maus hábitos e vem para florescer ou motivar novas formas de se relacionar com destinos e anfitriões também. Maria Eduarda Nogueira para o programa Universidade 93,7. Com toda essa situação, quem tinha viagem marcada mudou os planos, e o jeito foi passar as férias em casa. E mesmo quem queria apenas comemorar uma data especial, também teve problemas. Além de não poder viajar, o fechamento de bares, restaurantes e as recomendações de distanciamento social barraram qualquer tipo de celebração.
Mas nem por isso o setor não se reinventou. Apesar da pandemia, muitos negócios no ramo foram abertos, numa tentativa de burlar a crise, colocando em prática novos empreendimentos. Quem traz mais informações sobre o assunto é o repórter Caio Santana. Impulsionados pela crise provocada pela pandemia, muitos brasileiros decidiram empreender neste momento. Fortemente afetado, o setor de alimentação não viu saída a não ser adotar o sistema de delivery. Segundo pesquisa do Sebrae, em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abrazel, divulgada em agosto, desde o início da crise cresceu de 54% para 66% aqueles que adotaram delivery. Suas vendas, aliás, estão disparadas neste período. E isso foi exatamente o que aconteceu com as lanchonetes de uma família no norte do Espírito Santo, como conta o jovem empreendedor Benedito Alves. Minha família já tem uma lanchonete, que no caso temos 3 lanchonetes. E nossas vendas basicamente no salão. Nós tínhamos nosso delivery, mas não é nosso foco. E com a pandemia isso mudou muita coisa. Nosso delivery aumentou bastante, nós fizemos nosso aplicativo próprio, integramos no iFood, só que ainda assim a gente não precisava de tantos funcionários como a gente estava já tendo. A demissão dos funcionários fizeram os donos do negócio colocarem em prática um novo projeto no estilo Dark Kitchen, um restaurante fantasma com uma cozinha pequena acoplada, atendimento exclusivamente virtual e preços mais acessíveis. Nascia assim o Meiji Burger, na cidade capixaba de São Mateus, negócio encabeçado por Benedito Alves. A gente começou a pensar nisso, a ideia do Meiji ficou em volta de maio, começo de maio. Começou a se pensar para criar o nome, o slogan, a logotipo, criar as artes de embalagem, pedir a produção de embalagem. Até setembro, o número de microempreendedores individuais, mês, cresceu 14,8% na comparação com o mesmo período de 2019. Somente do fim de fevereiro ao fim de setembro, foram 1.150.000 novas formalizações, de acordo com o portal do empreendedor vinculado ao Ministério da Economia. O novo negócio de Alves entrou nesses números e o Meiji Burger foi inaugurado no dia 9 de setembro. Também em setembro, outro negócio era aberto por uma jovem empreendedora, a Casa de Bolos Divino Cake, empreendimento inédito na cidade de Conceição da Barra, norte do Espírito Santo, pertencente à família de Ana Lúcia Vasconcelos. A minha avó sempre fez bolos, assim, maravilhosamente bem, desde sempre. E ela sempre teve esse sonho de ter uma casa de bolos. E aqui na Barra a gente não tinha isso antes. A gente tem uma cafeteria que tem vários bolos bem sofisticados e tudo. A gente tem algumas pessoas aqui na Barra que fazem por encomenda, tudo, mas a gente não tinha um lugar específico só para esses bolinhos caseiros. E aí a gente pensou, por que não explorar esse lado, né? É uma coisa que a gente já havia pensado há algum tempo e a gente pensou, por que não executar agora? Mas junto com a execução, Ana Lúcia conta que vieram os desafios. Além de fazer a nossa clientela, que é trabalhar com divulgação, conquistar mesmo o nosso espaço num negócio físico. As nossas despesas são fixas, mas o nosso lucro não é fixo. E além desse lado, as despesas têm só aumentado na pandemia. As coisas têm aumentado de preço muito rapidamente e a gente não tem como passar isso para o consumidor. Falando em consumidor, sua fidelização é a maior dificuldade vista por Benedito Alves. Apesar disso, seu novo negócio já rende frutos. A franquia Meiji Burger já tem planos para abrir uma filial também no norte do Espírito Santo, no balneário de Guriri, já no próximo verão. Por enquanto, ele nos adianta que está confirmada a instalação de uma filial na capital capixaba. Mas algo concreto que vai abrir em Vitória no ano que vem. A previsão para abrir em Vitória seria abril e maio, se tudo der certo. A gente torce para que sim. Nesta matéria, eu conversei com os jovens empreendedores Ana Lúcia Vasconcelos e Benedito Alves. Caio Santana para o programa Universidade 93,7. Programa bom é assim. Quando você percebe, já está chegando no fim. No nosso último bloco, o assunto é esporte. Falaremos das mudanças provocadas pela pandemia em 2 grandes mercados. O jogo mudou. Assim como outros setores já apresentados, o futebol também sofreu com a pandemia. Competições por todo o mundo foram paralisadas. Clubes e ligas tiveram perdas financeiras enormes. A volta do esporte foi marcada por diversas polêmicas. A reportagem é de André Neto. A pandemia do novo coronavírus teve um impacto gigantesco no mundo do entretenimento.
incluindo o mundo do esporte. O futebol, uma modalidade marcada pelo contato físico e pela aglomeração de torcedores, parou e os efeitos financeiros foram enormes. Pela primeira vez na década, o número de transferências de jogadores caiu e o total de dinheiro investido na última janela diminuiu 30% em relação a 2019, de acordo com a FIFA. O Barcelona é um dos principais exemplos das dificuldades financeiras causadas pela pandemia. O clube catalão declarou uma perda de mais de 600 milhões de reais em 2020. A situação fica ainda mais complicada para clubes pequenos dependentes das rendas de bilheterias e para aqueles que já estavam com as contas no vermelho, como explica Anderson Gurgel, professor de marketing esportivo do Mackenzie e autor do livro Futebol S.A., A Economia em Campo. Quando você tem as contas no azul, você tem um clube que não tem dívidas ou tem uma situação mais estável, você está mais preparado para lidar com crises como essa. Clubes com situações mais frágeis, mais dependentes de bilheteria e desse giro rápido que vem com a entrada, né, de recursos aí dos jogos, eles sofrem muito mais. Os problemas econômicos das equipes foram um dos principais motivos para a volta do futebol, mas existem ainda outros fatores envolvidos para que o esporte voltasse em meio à pandemia. É o que aponta o professor Marcelo Weichel-Prone, professor do Instituto de Economia da Unicamp, especializado em economia do esporte e autor do livro A Metamorfose do Futebol. Enfim, houve uma pressão das televisões, né, que têm contrato de transmissão e que também estavam com problemas financeiros, precisando fazer dinheiro com a venda do espetáculo. E, é claro, se não tem espetáculo, isso desvaloriza os contratos de patrocínio também, né? Os patrocinadores também querem ver, né, retorno do dinheiro que colocam nos clubes. No momento atual de pandemia, a televisão foi fundamental para essa volta. Países como a Inglaterra, com uma forte tradição de estádios cheios, passaram a transmitir todas as partidas do campeonato local e em horários alternativos, para que a população pudesse acompanhar suas equipes à distância. Para Anderson, a troca das cadeiras das arquibancadas pelas telas é um reflexo de uma sociedade cada vez mais imersa no mundo das imagens. As pessoas estão abrindo mão, por causa da pandemia, do estar em contato com o esporte de maneira direta, trocando por o contato por imagens do esporte, né? Isso está acontecendo de uma maneira geral na sociedade, quando as pessoas trocam o contato com familiares por, de repente, fazer uma festa de aniversário com todo mundo por câmera. É o que é possível, por um lado, mas, por outro, também diz muito da evolução da nossa sociedade cada vez mais espetacularizada, cada vez mais mediada por imagens. Mas a volta do futebol teve contornos diferentes em cada país. Houve aqueles que nem chegaram a paralisar as competições, como Belarus, aqueles que voltaram assim que a pandemia foi controlada, como a Alemanha, os que voltaram mesmo com alto número de casos de Covid, caso do Brasil, e até aqueles que ainda não voltaram, cujo principal exemplo é a Bolívia. A volta precoce dos campeonatos estaduais, e principalmente do Campeonato Brasileiro, resultou em diversos atletas e membros das comissões técnicas contaminados. Marcelo acredita que o retorno aconteceu antes da hora e que o contágio ocorreu principalmente por ações fora dos gramados. Aqui no Brasil, o problema é que o futebol voltou no momento que ainda não tinha sido controlada a pandemia, né? Então, e pelo que a gente viu, né, muitos atletas acabaram sendo contagiados, não porque estavam treinando, mas porque provavelmente no convívio com a sua família ou colegas, né, acabaram se descuidando, né? A verdade é que muitas competições deixaram a saúde em segundo plano para poder retomar suas competições e evitar verdadeiras catástrofes financeiras em clubes e ligas, e o Brasil acaba sendo um dos principais exemplos. A televisão e as novas formas de streaming proporcionaram uma volta que não seria possível no século passado, mas também reforçam que o torcedor das arquibancadas já não é mais a prioridade. André Neto, para o Universidade 93.7. Mas o futebol não foi o único esporte a sofrer com a pandemia. A Fórmula 1 ficou meses parada e o público começou a voltar às corridas agora. Fora das competições profissionais, o mercado automotivo também sofreu com a pandemia, como relata a repórter Amanda Capuano. No início do ano, a pandemia de coronavírus paralisou o mundo dos esportes e nem a lucrativa Fórmula 1 escapou de perdas milionárias. Acostumada com o início do calendário em março, a categoria não colocou os carros nas pistas até julho,
e viu as receitas caírem 3 bilhões de reais no segundo trimestre de 2020, em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados pela Liberty Media. Com a primeira corrida em 5 de julho no Grande Prêmio da Áustria, a Fórmula 1 voltou a se movimentar, mas os protocolos de segurança impediram a volta do público às arquibancadas, e a categoria manteve-se viva graças aos ganhos com patrocínio e direitos de transmissão. Além das receitas básicas, um grande prêmio ainda arrecada com eventos secundários, conforme explica Sérgio Quintanilha, editor do Guia do Carro no Terra e autor da coluna Alta Rotação, no site de jornalismo esportivo da ECA USP. São 3 dias em que os promotores de cada grande prêmio levam público, e eles não apenas levam o público no autódromo, mas fazem vários eventos paralelos. Tem apresentações, almoços, jantares, tem entrevistas. Existe todo um acontecimento social, digamos assim, comercial também, claro, em torno de um grande prêmio de Fórmula 1. Mesmo no dia a dia ali, as pessoas que vendem a lanchonete, tem marcas que vendem boné, camiseta, brinde, tudo isso movimenta muito dinheiro. Bastante gente saiu perdendo. Fora das competições automobilísticas, o mercado automotivo também sentiu o impacto da pandemia, com uma queda estimada em 22% das vendas, o que representa menos 20 milhões de carros comercializados no ano. Apesar da queda geral, nunca se vendeu tantos carros de luxo no Brasil como em 2020, conforme explica Quintanilha. Os ricos do Brasil nunca compraram tanto Porsche. Eles já tiveram mais de 2.000 Porsche vendidos de janeiro a setembro. E eles nunca, na história, tinham passado desse número ao longo do ano. Por um lado, você tem os ricos gastando muito dinheiro em carros caríssimos, mas lá na base tem algumas pessoas que não querem mais pegar ônibus e pegar metrô, caso da aglomeração, que estão procurando carros mais acessíveis. A busca por um transporte seguro e acessível durante a pandemia impulsionou a venda de usados, em especial os carros mais antigos. Como conta Ilídio dos Santos, presidente da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores, a FENAUTO. O pessoal começou a comprar um segundo carro, um carro mais usado, e isso alavancou as vendas ultimamente. Carros de 4 a 8 anos e carros de 9 a 12 anos são os que estão sendo mais procurados. Em outubro, os seminovos até 3 anos foram vendidos 210 mil carros. Os de 4 a 8 foi para 482 mil, de 9 a 12 foi para 358 mil e os acima de 13 anos, 414 mil. O cidadão que tem um carro seminovo está trocando por um mais usado para ter um troco de volta, entendeu? Com o reaquecimento gradual da economia na Ásia e na Europa, a situação tem tido melhora, mas o futuro ainda é incerto para os carros zeros. Existia uma produção pré-estimada o ano passado de carro zero na faixa de 3 milhões e meio de veículos, que era o que eles previam de produzir esse ano. E eles vão chegar no final do ano, no máximo, a 1 milhão e 800 a 1 milhão e 900 veículos. Ouvimos Ilídio dos Santos, presidente da FENAUTO, Amanda Capuano, para o programa Universidade 93.7. Antes de encerrar, uma dica para o ouvinte são as coleções pela Janela de Casa da editora Planeta, com contos sobre o isolamento social e ensaios sobre a pandemia da Todavia, com análise sobre a crise do novo coronavírus. O Universidade 93,7 fica por aqui. No programa de hoje, você ouviu matéria sobre indústria farmacêutica, teatros, turismo, alimentação, futebol e Fórmula 1. A apresentação foi de Amanda Capuano e André Neto. Reportagens de Carolina Fiorati, Marcelo Canquerino, Maria Eduarda Nogueira, Caio Santana, André Neto e Amanda Capuano. Produção de Caio Santana e Marcelo Canquerino. Edição de Carolina Fiorati. Coordenação de Maria Eduarda Nogueira. O programa foi veiculado com fins didáticos. O arquivo deste programa está disponível no site usp.br/cje/radiojornalismo. Obrigado pela audiência e tenham um bom dia. Bom dia a todos. Economia na pandemia.
A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.